Fala aí pessoal, eu sou o Hiro922 e no vídeo de hoje vamos falar sobre Homem-Aranha. Na verdade, mais especificamente sobre o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Será que esse foi o melhor Homem-Aranha? Vamos analisar. E se o seu Homem-Aranha favorito for o Andrew ou o Tom, fica frio que vai ter um vídeo para cada um deles em breve. Mas hoje é sobre o Tobey, então bora começar. O primeiro filme da trilogia clássica foi lançado em 2002 e, como sabemos, mostra a origem de Peter Parker, um adolescente comum que, após ser picado por uma aranha, recebe poderes e decide usar para ajudar outras pessoas, se tornando então o Homem-Aranha. O vilão do filme é o Duende Verde, que apesar de não ter uma motivação muito boa em relação ao seu ódio pelo Homem-Aranha, ele ainda consegue se manter um vilão muito memorável. Acredito que seja por suas frases marcantes, seus atos durante o filme e, claro, pela excelente atuação do ator Willem Dafoe. Eu escolhi meu caminho, você escolheu o do herói. Eles acharam você divertido por uns tempos, as pessoas dessa cidade. Mas tem algo que amam mais do que um herói. É ver um herói falhar, cair, morrer em ação. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo eles o odiarão. Por que se importar? E eu não sei vocês, mas sempre que assisto esse filme, parece que estou lendo histórias em quadrinhos do Homem-Aranha. Como por exemplo, o JJ Jameson, que é um dos melhores, ou o melhor alívio cômico do filme. Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é. Um meliante, uma ameaça pública. O que ele faz na minha primeira página? Também temos as piadinhas do Homem-Aranha. O que faz aí em cima? Só tô mantendo distância. Adorei o modelito. Foi o maridinho que deu pra você? Solta ele, malandro. Falando no diabo. Homem-Aranha, eu sabia que estavam juntos nisso. Meu filho, deixa a mamãe e o papai conversarem, está bem? E claro, temos também a frase mais marcante dita pelo Tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E falando em frases, esse é um dos pontos mais fortes dessa trilogia. Ela possui diversas frases e cenas extremamente marcantes, e que por isso enriquecem os filmes. Mas vamos falar melhor disso mais pra frente do vídeo. Eu acredito que esse filme seja o melhor filme de origem do personagem, de todos, pois ele apresenta tudo de uma forma muito natural. O pobre Peter amadurece durante o filme e assume suas responsabilidades como herói. Claro que ele ainda precisa lidar com vários problemas, como vemos nos filmes seguintes. Para algumas pessoas, esse é o melhor filme Homem-Aranha, e é compreensível, afinal, esse filme é realmente excelente. Nele vemos um amadurecimento no Peter, e também as dificuldades dele em ser um herói, ao mesmo tempo que precisa equilibrar sua vida pessoal, e esse é o problema, ele não está conseguindo lidar com tudo, então ele começa a perder seus poderes. Eu acredito que o que tenha sido a gota d'água para ele foi ver a Mary Jane com outra pessoa, então depois de tantos problemas acumulados, sua vida pessoal totalmente bagunçada, ele decide não ser mais um Homem-Aranha. Ele joga seu traje no lixo e volta a ser somente o Peter Parker. E nisso ele se sai muito bem, mas ele, querendo ou não, ainda era um herói. E a cena que prova isso é o momento que há um prédio em chamas e há uma criança presa lá dentro. Então ele corre e entra lá para salvá-la, mesmo sem seus poderes. E é isso que faz dele o Homem-Aranha. Então, o vilão do filme é o Dr. Octopus, e ele é um ótimo vilão pelo fato que ele simplesmente não liga para o Homem-Aranha. Ele só quer cumprir seus planos, e ele só vai atrás do Homem-Aranha porque ele faz um acordo com o Harry. E além disso, no final do filme, ele se sacrifica para encerrar o projeto no qual começou. Ao final do filme, Peter finalmente consegue alcançar seu equilíbrio entre seu Homem-Aranha e seu Peter Parker. Agora chegamos ao tão criticado Homem-Aranha 3, e já vou logo falando que eu não odeio esse filme, porém reconheço que possui falhas, e é muita coisa para pouco tempo de filme. No filme nós temos 3 vilões, o novo doente, que é o Harry, o Venom e o Homem-Areia. O Harry quer vingança pela morte de seu pai, ok, até tudo bem. O Homem-Areia, que é o Flint, se compara um pouco ao Dr. Octopus do segundo filme, pois ele não chega a ser um vilão de fato. Entre os 3 vilões desse filme,
e esse com certeza foi o melhor. O problema mesmo é o Venom. Ele é muito pouco trabalhado. Ele precisava ter um filme somente com ele como vilão. Bem, enfim, vamos falar sobre o Peter. Apesar de ter conseguido equilibrar as coisas como vimos no filme anterior, ele ainda não conseguiu fazer isso em relação às pessoas que estão ao seu redor. No começo do filme ele já vai mostrando isso. Ele está mega feliz sempre, e claro que nessa parte não há problema algum. O problema é que ele começa a não perceber que os outros não estão bem igual a ele, como é o caso da sua namorada Mary Jane. Ele também começa a fazer um monte de bobagem. As coisas pioram quando o Venom se hospeda nele, e ele acaba cedendo para o lado sombrio. Mas claro que no final do filme ele volta ao normal, e temos aquela icônica cena dele pegando o clássico traje novamente, e indo para a batalha. E isso que é incrível no Homem-Aranha, não só no Tobey, como também em todos. Ele sempre tem coragem, não importa o desafio. Nesse filme temos um belo exemplo, era uma batalha quase sem chances de vitória. Ele até vai e pede ajuda ao Harry, fala que não poderia vencer os dois, sozinho não dá. Harry, tem que me ajudar. Eu não posso enfrentar os dois, sozinho não dá. O Harry no momento nega ajuda, mas mesmo assim o Peter vai para a luta. Apesar de seus pontos negativos, ainda é um ótimo filme que expande ainda mais esse universo e a complexidade dos personagens. Os três filmes sempre falaram de responsabilidade. No primeiro filme, a responsabilidade de Peter é aprender a usar seus poderes e decidir o que irá fazer com eles. No segundo, ele percebe que precisa ser responsável para manter sua vida pessoal e a vida de herói. Então sabe que não podemos ficar juntos. O Homem-Aranha sempre vai ter inimigos. E no terceiro, sua responsabilidade em relação às pessoas ao seu redor. E é esse tema que eu amo nessa trilogia. Isso possui a essência do personagem. Ele nunca pôde ficar realmente descansado. Todos os problemas desgastavam ele. No segundo filme, ele desiste de ser herói, mas ele acaba voltando, porque apesar dele passar por todas as dificuldades, ele precisa ser o herói da cidade. As pessoas precisam dele, as crianças se inspiram nele, e isso sempre foi mostrado na trilogia. No terceiro filme, quando ele se junta ao simbionte, ele começa a ter um surto de poder. Ele começa a achar que ele poderia fazer o que quiser. Ele estava se sentindo mais poderoso que qualquer um. Para só depois de algum tempo ele perceber que aquele poder estava corrompendo ele e machucando as pessoas ao seu redor. Então ele se livra do simbionte e mais uma vez volta a ser só o Homem-Aranha que conhecemos. Talvez algumas pessoas não achem a trilogia muito fiel aos quadrinhos do Aranha, mas como eu disse no primeiro filme, acho bastante fiel. Temos o Peter Parker bem nerd, o Homem-Aranha com suas piadinhas, a Mary Jane também acho bem fiel aos quadrinhos. O Peter narrando os inícios dos filmes também me lembra das HQs. Quem sou eu? Quer mesmo saber? A minha história não é para quem não aguenta emoções fortes. Se disseram que é uma história feliz, se disseram que eu era apenas um cara comum e despreocupado, mentiram. E a trilogia tem uma vibe bem nova-iorquina. Meio óbvio, né, Hero? Tá, mas tipo, eles têm um filtro muito único na minha opinião. Bem, acredito que seja todos esses pontos que fazem as pessoas considerarem Tobey Maguire o melhor Homem-Aranha. Sem falar, é claro, que ele marcou a infância de muita gente. Eu mesmo já perdi a conta de quantas vezes assisti essa trilogia. Mas essa rivalidade entre qual é o melhor Homem-Aranha não deveria existir, porque todos têm seus acertos e seus erros. Mas em geral todos foram ótimos aranhas, e todos tiveram vilões que não conseguiram derrotar. O Homem-Aranha do Tobey não venceu a maldição do terceiro filme. O Aranha do Andrew tem uma queda por duologias. E o Aranha do Tom tá até hoje enfrentando os roteiros. Ok, foi mal, eu precisava fazer essas piadas. Mas, bom pessoal, enfim, esse é meu ponto de vista sobre a trilogia. E isso que é o mais legal nos filmes. Não só do Homem-Aranha, como em qualquer filme. Cada pessoa pode ter sua própria observação em relação ao filme. Bem, enfim, se você concorda comigo ou não, fala aí nos comentários. Em breve sai o vídeo do Homem-Aranha do Andrew, e logo depois o Tom. Mas agora eu vou ficando por aqui, até breve e falou!